A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, tudo bem? Hoje quero falar a respeito do arrependimento. O que é o arrependimento? Estou falando, logicamente, do arrependimento bíblico. Mas, para que você compreenda o que é o arrependimento bíblico, você deve compreender primeiro, que é o que eu vou explicar aqui, o que não é o arrependimento. Porque nessa parte do que não é o arrependimento, você vai compreender que muito daquilo que você considerava arrependimento, meramente não era um arrependimento. Não era arrependimento. Ali está aquele marido que, de joelhos, chorando grandemente diante da sua esposa, pedindo perdão, dizendo-se que não vai mais fazer o mesmo ato errado que fez, dizendo que não vai cometer os mesmos erros. Você pode julgar que aquilo seja arrependimento. Na verdade, pode não ser um arrependimento. Eu vou estar explicando para você isso. Ou uma esposa que cometeu um grave erro diante do seu marido, ou diante de qualquer pessoa, ou qualquer um de nós que viemos chorar para uma pessoa, dizendo-se que dizendo-nos arrependidos diante do ato que nós cometemos, pode também não significar coisa alguma diante dos olhos de Deus. Pode não significar coisa alguma. Por isso que é importante que nós viemos saber o que é o arrependimento, mas o arrependimento na ótica de Deus, não na nossa ótica, porque nós erramos muito no conceito daquilo que a Bíblia Sagrada trata, conceitos a respeito das doutrinas bíblicas, conceito a respeito daquilo que Deus nos ensina dentro da sua palavra. Mas vamos lá. Primeiro eu quero explicar o que não é o arrependimento. Em primeiro lugar, arrependimento não é mera convicção de pecados. Talvez isso tenha te assustado agora. Como não é convicção de pecados, pode estar envolvido. Certamente estará envolvido o arrependimento de pecados. Mas isso não indica o verdadeiro arrependimento bíblico. Eu vou mostrar para você como não significa meramente convicção de pecados. Eu vou mostrar para você que uma pessoa pode perfeitamente ter consciência de que pecou e, no entanto, aquilo não ser considerado um arrependimento aos olhos de Deus. Nós temos aqui um exemplo clássico disso que eu estou falando em Êxodo capítulo 9, no versículo 27 e 28, onde depois que a praga das saraivas, saraivas são aquelas pedras afogueadas, cheias de fogo, como um meteoro caindo sobre o Egito, sobre a nação do Egito, destruindo tudo. Faraó chama Moisés e fala: esta vez pequei. Isso que está registrado aqui no versículo 27. Esta vez pequei. Esta vez pequei. Olha só, ele estava com consciência de que ele havia errado em manter o povo de Deus ainda em cativeiro egípcio ali. Ele não queria libertar o povo. Mas quando as saraivas começaram a cair sobre o Egito, ele chama Moisés e fala: esta vez eu pequei. Olha, ele tinha consciência do pecado dele e ele não estava fingindo. Esta vez pequei. O Senhor é justo. Esse Senhor aqui está com letra maiúscula, o S com letra maiúscula. Ele estava se referindo ao Deus de Moisés. Olha, o Egito tinha muitos deuses, mas ele estava considerando o Deus de Moisés como um Deus justo. Ele falou: o Senhor é justo, mas eu e o meu povo, ímpios. Olha só, um soberano daquela época, porque a nação do Egito era a nação mais poderosa da época. Você já pensou um soberano daquela época falar para um mero homem que chegou do deserto e falar assim: esta vez eu pequei, o Senhor vosso Deus é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios? E no versículo 28 ele chega até mesmo clamar a Moisés, pedir oração para Moisés, pedir para que Moisés ore ao Senhor para que aquela praga cesse do Egito, a praga da saraiva. Então veja só, arrependimento não é mera convicção de pecados, não é mera consciência do pecado, porque Faraó teve convicção de que ele havia pecado, teve consciência do seu erro, teve consciência de que ele e o povo dele eram ímpios, mas o Senhor era justo. O que o Faraó estava querendo dizer com o Senhor teu Deus é justo? Está querendo dizer que ele merecia aquilo, afinal de contas ele estava sendo desobediente a Deus. Deus havia dado uma ordem para soltar, libertar o povo dele, e Faraó estava recusando a cumprir aquela ordem da parte de Deus. Por isso que ele confessou: o Senhor Deus é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Então ele teve consciência, ele teve plena convicção de pecados. E adiantou? Não. Ele soltou, ele libertou o povo de Israel? Não libertou. Olha só, mas teve convicção lá atrás? Teve convicção, teve consciência do pecado? Teve consciência do pecado. Viu como arrependimento bíblico, eu estou explicando para você o que não é o arrependimento bíblico, que Deus requer da parte de cada um de nós, o que não é o arrependimento, que é perfeitamente possível uma pessoa ter plena convicção de seus pecados e, no entanto, não abandonar as velhas práticas. Uma pessoa é perfeitamente possível, estou mostrando para você, uma pessoa ter plena consciência de que errou
e, no entanto, voltar ao caminho do erro, voltar às antigas práticas, voltar a fazer o que estava fazendo antes? Então, isso não é indicativo de um arrependimento, porque o arrependimento ele salva. Ela é a porta de entrada para o reino de Deus. Você já viu, você conhece algum salvo sem ter se arrependido dos seus pecados? Não existe. No céu não entrará ninguém, absolutamente ninguém, que não se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Convicção do pecado, até um bandido ele pode ter, qualquer pessoa pode ter convicção do pecado, no entanto não abandonar o caminho do crime, não abandonar o caminho do pecado, o caminho do engano. Então, arrependimento não é mera convicção ou consciência do pecado. Segundo ponto, o arrependimento, estarei mostrando para vocês aqui a partir do capítulo 10 de Êxodo, não é sentimento de culpa, não é a parte sensível da alma, não é aquele remorso, não é aquela contrição de coração, aquele sentimento de pesar pelo pecado. Isso também te assustou, né? Porque o tempo todo eu creio que você talvez tenha sido ensinado de que arrependimento é quando a pessoa sente aquela dor no coração pelo erro cometido. Pois eu vou mostrar para você que isso também não é arrependimento requerido da parte de Deus sobre nós, de nós. Olha só, aqui ainda falando de Faraó, na praga, vou mostrar para vocês aqui dos gafanhotos. O Faraó não aguentava mais aqueles gafanhotos no Egito e ele volta a chamar Moisés. E o que ele fala diante de Moisés? Ele fala assim no versículo 16 e 17. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Olha só, aqui entra a mera convicção de pecados, a consciência de pecado. Agora olha a contrição de coração. Agora, pois, peço-vos que... Olha só, o soberano pedindo para Moisés: peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. Olha só, eu peço que perdoeis o meu pecado somente desta vez. Ali ele estava se humilhando diante de Moisés e diante do Deus de Moisés, que é o nosso Deus. Ele estava com o coração quebrantado. Você já imaginou, como eu falei para vocês, um soberano fala assim: olha, me perdoe o meu pecado somente desta vez? Somente desta vez? Ele estava se humilhando, ele estava com o coração contrito, quebrantado. E isso era considerado arrependimento diante de Deus? No caso de Faraó e no caso de muitas pessoas que também sentem o pesar, a dor, a culpa, pelo ato cometido, pelo pecado cometido, pode não ser considerado um arrependimento, pode não ser considerado por Deus um arrependimento genuíno. Eu vou estar explicando o porquê. Depois dessa palavra aqui de Faraó, depois que ele falou, me perdoe somente esta vez, estava com o coração contrito, ele voltou a fechar seu coração e não libertou mais uma vez o povo de Deus. Ou seja, você não conhece pessoas que choram amargamente pelos seus pecados? Eu já vi isso acontecer muitas vezes no altar, diante do altar da igreja a qual eu pastoreio. Eu já vi ali o marido abraçando a esposa e a filha, chorando amargamente, porque a esposa queria ir embora depois dela ter sido espancada violentamente, e ele prometendo para a filha que estava ali traumatizada. Eu presenciei isso. Eu presenciei. Ele abraçando a esposa, abraçando a filha, fazendo 1001 promessas, ajoelhando-se, chorando, quebrantado ali, falando que não vai fazer mais aquilo. Por quê? Porque ele estava com medo da esposa ir embora, com medo de perder a sua família. E a esposa mais uma vez deu mais uma chance para aquele homem. E o que aconteceu? Ele voltou a espancar até que finalmente, graças a Deus, não matou, tá? Graças a Deus. Mas finalmente aquele casamento acabou. Acabou, infelizmente. Mas ele não mostrou um quebrantamento, não chorou diante de uma igreja toda. Você conhece pessoas assim que chegam a chorar, e tem muitas pessoas que têm uma facilidade enorme de chorar diante do erro cometido, mas são pessoas que não mudam de vida. Não mudam. Então eu mostrei para você que arrependimento não é mera convicção de pecado e muito menos pesar pelo pecado. Não é. O que é arrependimento bíblico então, pastor Éder? Vou mostrar para vocês o que é o arrependimento bíblico. O arrependimento bíblico, gente, é o nosso livre-arbítrio, é nós, de livre vontade, abraçando a verdade do Evangelho,
mudando então de vida, mudando de rota, mudando de atitude. Arrependimento é mudança de caminho, mudança de caráter, mudança de pensamento. Você, diante de um erro cometido, não é necessário nem muitas vezes você chorar diante do erro, embora nós choramos porque aquilo dói em nós, quando nós verdadeiramente queremos uma mudança de vida. Mas estou apenas dando um exemplo aqui. Vamos supor que um homem erre grandemente com a sua esposa ou a esposa com o marido, errou, um erro grave. E a esposa fala, olha, nunca mais, eu mudo de vida, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Vamos supor que essa mulher ou esse marido não derrame uma lágrima sequer, mas muda totalmente a rota dos seus pés, muda totalmente os seus caminhos, abraça a verdade de Deus, abraça o caminho de Deus. Essa pessoa vai estar demonstrando o verdadeiro arrependimento, ao contrário daquela pessoa que chorou amargamente, mas continuou no velho caminho. Porque arrependimento aos olhos de Deus, você já está aprendendo aqui o que é o arrependimento. Arrependimento é obediência à palavra de Deus. Uma pessoa que chora, mas continua em desobediência à palavra de Deus, ela não se arrependeu. Uma pessoa que sente pesar, a dor pelo que cometeu, pelo ato cometido, mas não muda de caminho, ela não se arrependeu. Aqui em Lucas, no capítulo 11, versículo 27, depois que Jesus deu um grande ensinamento a respeito de possessões, de espíritos demoníacos, aqui está registrado que uma mulher chegou até ele dentre a multidão e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Ou seja, está falando, bem-aventurada a mãe que te deu de amamentar. Bem-aventurado a mãe que te deu de amamentar, porque o Senhor é um homem muito sábio. E qual foi a resposta de Jesus? Foi, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha só, Jesus está falando para aquela mulher, mulher, não há privilégio nenhum pelo fato da minha mãe ter me gerado e me amamentado, sem desprezar, lógico, o valor de uma mulher, o valor de uma mãe. Jesus não estava desprezando a maternidade, mas ele estava falando que a verdadeira importância não estava em gerar um menino Deus, como no caso de Maria de Nazaré, que gerou Jesus, mas a maravilha estava pelo fato de Maria verdadeiramente ouvir a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Então Jesus está colocando o conhecimento de Deus e a prática deste conhecimento como o que é de maior valor do que qualquer outra coisa na vida. Porque de que adianta nós chorarmos tanto diante dos nossos erros? De que adianta você chorar, você ter o pesar no seu coração diante daquilo que você fez, se você não mudar de vida? Errar, todos nós erramos, tá? Todos nós erramos. Eu erro, você erra. Vamos muitas vezes continuar errando, mas nós temos que mudar de vida. Nós temos que levar a palavra de Deus a sério. Nós temos que mudar a rota dos nossos pés. Tiago, capítulo 2, versículo 20, fala que a fé sem obras é morta. Você pode ter fé, você pode ter convicção de pecados, você pode ter consciência de pecados, mas se esta convicção não for acompanhada das obras, ou seja, uma mudança de vida, uma atitude de caráter, a tua fé é vã, teu arrependimento é vão, tua convicção de pecado e consciência de pecados são vãos, e o teu pesar de coração é vão. Então, o verdadeiro arrependimento requerido por Deus é abraçar a palavra de Deus. Quem abraça a palavra de Deus está saindo do caminho do mundo, saindo do caminho do erro, do engano, para o caminho da justiça, porque a palavra de Deus te conduz ao caminho da justiça. Por isso que eu falei no começo do vídeo que todo mundo tem capacidade de se arrepender, porque arrependimento vai muito mais do que mero sentimento. Arrependimento não é mera convicção nem mero sentimento de pecados, mas é obediência à palavra de Deus, e isso você pode fazer. Amém? Que Jesus te abençoe grandemente.